Tudo na paz aí com vocês? Espero que sim, espero que vocês estejam muito bem. Hoje eu vou trazer algumas coisas da curiosidade do futebol alemão. Algumas coisas bem interessantes. Espero que vocês gostem. Antes, se inscrevam no canal, ative o sininho, deixa o like, compartilhe e comenta, porque isso me ajuda muito ao YouTube enganjar o meu canal e distribuir para mais gente. Obrigado às pessoas que estão se inscrevendo e vamos a elas. Os goleiros alemães são bem tradicionais, né? Eles gostam de fazer grandes goleiros. Durante a história passaram por muitos goleiros aí. Alguns a gente vai se lembrar aí, como Oliver Kahn, Neuer, Lehmann e entre outros. Alguns a gente não vai se lembrar. Vou trazer alguns para vocês aí, para mostrar para vocês os grandes goleiros que passaram pela história da Alemanha, começando pelo Toni Turek. Ele garantiu a vitória da seleção mundial no Campeonato Mundial, na Copa do Mundo de 1954, garantindo aquele título na final contra a Hungria, fazendo um dos grandes jogos e dando o primeiro título para a seleção alemã. Outro goleiro de 1974 é o Steppmeier, um dos outros grandes goleiros também que passou pela seleção alemã e conquistou o título de 1974 também, fazendo uma grande campanha, né? Jogando muito bem com a seleção alemã daquela ocasião. Tivemos o Oliver Kahn, que também foi um dos grandes goleiros aí do futebol alemão, mas infelizmente ele na seleção assim não foi aquele tão esperado. Na Copa de 2002 ele falhou, para nossa alegria, num dos gols do Ronaldo na final, mas mesmo assim foi dado como o melhor goleiro da competição. Na minha opinião, aquela competição, o nosso melhor goleiro, na minha opinião, foi o Marcos. Catou demais naquela Copa. Mas a gente sabe como é. Goleiro na Europa sempre vai ser o melhor. E deram o título para o Oliver Kahn. A sua opinião, deixa nos comentários aí se vocês concordam comigo ou discordam. Se foi realmente o Oliver Kahn que foi o melhor goleiro daquela Copa ou se foi o Marcos. Enfim, Oliver Kahn foi o goleiro daquela final da Alemanha, mas falhou. Era um grande goleiro, jogava no Bayern de Munique, ganhou Champions com o Bayern de Munique e é um dos goleiros aí que está na história do futebol alemão. Chegamos a ele, o atual goleiro titular da Alemanha, Manuel Neuer. Goleiraço. Joga muito bem debaixo das traves, reflexo apurado, sabe jogar muito bem com os pés, sai muito bem com os pés. Um grande líbero e líder do Bayern de Munique. Fez parte do nosso trágico 7-1 aqui no Mineirão. Não é bom nem de se lembrar disso aí, mas ele estava lá. E foi campeão mundial, né, em 2014 aqui no Brasil com a seleção alemã, né? E digamos que, diga-se passagem, é um dos grandes goleiros da Alemanha. E temos um que foi meio que esquecido após a Segunda Guerra Mundial. Ele foi pego pelos soldados britânicos, ficou preso por um bom tempo, mas quando foi solto ele não quis retornar para o seu país, para a Alemanha. Ficou ali na Inglaterra mesmo, se tornou goleiro do Manchester City, um dos maiores goleiros da história do Manchester City. O nome dele, Bert Trautmann. Fez 500 jogos pela seleção, pelo clube, né, que é o Manchester City. Foi um dos grandes goleiros, foi campeão da Challenge Cup na época daquele ano, foi o melhor goleiro daquele ano e cravou o seu nome na história do Manchester City. Mas na Alemanha ele não é lembrado, né, como um dos grandes goleiros da história. Mas aqui ele foi lembrado por mim e por você. Futebol pragmático. Por quê? A Alemanha foi campeã em 1990, campeã mundial, tricampeã mundial até então na ocasião, em cima da Argentina, do Maradona, por sinal. A seleção alemã não era aquela seleção com futebol envolvente, né? Ela tinha um futebol ali meio muito, mas muito pragmático, mas aquele pragmático eficaz.
quando tinha a bola, sabia o que tinha que fazer. Era ir através do gol, fazer o gol e pronto. Se pudesse matar o jogo com 1-0, matar. Não era igual a seleção de 2014, que tinha triangulação, tinha um envolvimento com a bola para poder envolver os seus adversários. E a gente lembra muito bem disso, né? O inglês Gary Lineker, numa transmissão na época, que até a Inglaterra perdeu para a Alemanha na semifinal daquela Copa do Mundo, ele diz essas palavras. Ele falou em inglês, já traduzi para vocês e vou falar para vocês aí. O futebol é um jogo simples. 22 homens correm atrás de uma bola durante 90 minutos e, no final, a Alemanha ganha na altura. A equipe alemã tinha um jogo pouco bonito, mas muito eficaz. Foi o que eu disse. A Alemanha era um futebol pragmático, tinha jogadores que sabiam cabecear muito bem, né? Então era aquele negócio, bola no pé, em direção ao gol para fazer o gol, seja de qual forma fosse, gol de canela, gol de peito, gol de cruzamento, como se diz na gíria do futebol, chuveirinho na área e gol. Futebol não tem um significado de tipo de como você deve jogar, e sim fazer o gol. E a Alemanha fazia muito bem isso na Copa de 90, nem tanto que ela foi a tricampeã mundial. Regras. Por que regras? Chegamos à atual Bundesliga, né? E a Bundesliga, ela tem uma regra dentro dos clubes da liga. 50% não pode, no mínimo 50% não pode ser vendido para um dono praticamente. Como na Alemanha, como na Inglaterra tem os sheiks, os árabes, né? E tem os caras da Inglaterra lá, o Roman Abramovich do petróleo. Os clubes não podem ser totalmente vendidos, né? Tem uma porcentagem de 50-50, que 50 sim, 50 não. Leipzig e Leverkusen, eles dão uma fugida aí, né? Tem teoricamente um dono, mas não tem, né? Não pode totalmente tirar o seu nome do clube. Um exemplo, igual o Red Bull Bragantino aqui do Brasil, não pode, né? Tem que ter o Bragantino e o Red Bull. Lá é a mesma coisa, Red Bull Leipzig. Tem que ter um nome alemão para não dizer que é totalmente não alemão, né? É uma regra da Bundesliga. Alguns clubes praticamente conversam sobre isso, dizendo que às vezes pode perder um pouco de competitividade, de gestão financeira, de às vezes não poder trazer um grande jogador. Vamos dar um exemplo aqui. Às vezes querer comprar o Messi e não ter aquele valor, mas como o Sheik do Paris Saint-Germain foi lá e comprou, porque ele tem condições, né? Pela grana que ele tem para poder pagar. Os clubes alemães não podem fazer isso. Então você não vai, teoricamente, você não vai ver um grande jogador, né? Por causa disso, porque tem aquela 50-50, não pode ter totalmente um dono do clube. Essa é a regra da Bundesliga. Por que primeira e única? Foi a primeira vez que num sorteio a Alemanha Ocidental e a Oriental se enfrentaram. Num sorteio para a Copa do Mundo das eliminatórias, né, do Mundial de 1974, as duas curiosamente se enfrentaram no grupo, com a vitória da Alemanha do Leste, né, que no estádio do Volkspark Stadium, aos 77 minutos, com o gol do Rugen Sparkwinser, até então ali fez o gol do único confronto entre as duas durante as eliminatórias para a Copa de 1974. Foi a única vez que elas se encontraram até então, depois com a queda do Muro de Berlim em 1989, que caiu, as duas se uniram e voltaram a ser uma Alemanha só. Até lá, até esse confronto, não se enfrentaram nessas eliminatórias, depois nunca mais se enfrentaram. A Alemanha do Leste acabou vencendo e tendo a única vitória entre as duas. O primeiro gol da Bundesliga foi em 1963, no dia 24 de agosto. Quem fez o gol? Timo Konietzka. Ele que fez o primeiro gol da Bundesliga. Ele que foi lá e colocou na caixa, né? Acabou fazendo o primeiro gol da Bundesliga.
né, o primeiro gol. Ele jogava no Colônia, onde a Bundesliga começou. Ele foi lá e fez o primeiro gol, e assim chegou até nós a Bundesliga, e hoje uma das ligas mais, não vou falar uma das mais assistidas, mas dentro da Europa ela é uma das quartas maiores, né? Porque a primeira, creio eu, na minha opinião, vou dar a minha opinião aqui, se vocês concordarem não assumo, é a Premier League. Depois vem a Espanha, né? A Espanha sempre vai ser, apesar do Real Madrid não, o Barcelona tá bem fraco, né? Tá bem ruim nessa temporada. Depois vem a Itália, eu acho que depois vem a Alemanha, e depois agora vem a França. A França só tem o Paris Saint-Germain, né? Apesar que a temporada passada não foi campeã. Mas a Alemanha tá ali atrás da Itália ainda. Então a Alemanha é a quarta força de campeonatos nacionais dentro da Europa. Tá aí, gente, foi umas curiosidades do futebol alemão, espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal, isso me ajuda muito. As pessoas que estão se inscrevendo, muito obrigado. Agradeço a Deus, compartilhe o vídeo, deixa o like, para o YouTube entender que o vídeo está sendo bem enganjado, né? Comentem aí embaixo, se tiverem opções de vídeo, temas, coloca aí embaixo aí que eu vou ter o prazer de procurar. Sempre à minha direita, para vocês se inscreverem. Em cima do meu lado esquerdo, o vídeo anterior, e embaixo uma indicação que eu sempre deixo para vocês. Vou ficando por aqui toda segunda, quarta e sexta, às 15 horas. Fiquem com Deus. Até mais. Fui.